Oi, turma, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem. Bom, como a gente não vai ter então revisão, né? Não vai ter aula de revisão sobre o nosso conteúdo avaliativo do trimestre. Encaminhei para vocês o e-mail com todas as questões, no caso o conteúdo, né? Com todos os conteúdos que a gente vai ter na avaliação. Então, para auxiliar vocês, eu criei essa videoaula. Espero que ajude alguns ou a todos na hora da avaliação, tá? Espero que ajude todos vocês. Vou passar um pouquinho do que a gente vai ver em prova, tá? Espero que seja bem bacana e que vocês possam aproveitar bastante. Até mais! Pessoal, para ajudar vocês a relembrarem um pouquinho do nosso ciclo trigonométrico, das questões que vão cair na prova, tá? Então, aqui coloquei o nosso ciclo trigonométrico, né? O nosso arco, então, que é dividido o nosso ciclo em primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? No sentido anti-horário, então, a gente descreve esses quadrantes, né? Que são os nossos quadrantes, então, do nosso ciclo trigonométrico, tá? Em seguida, vamos relembrar um pouquinho que ele é formado por graus e radianos, tá, pessoal? Então, ele vai de 0 a 360 graus. No primeiro quadrante, de 0 a 90. No segundo, de 90 a 180. No terceiro quadrante, de 180 a 270 graus. E no último quadrante, no quarto quadrante, de 270 a 360 graus. Falei aqui em graus, lembrando que ele também pode ser descrito através de radianos. Então, 0, né? Pi sextos, pi quarto, pi terço, pi meios, tá? E os demais valores, então, através dos radianos. Para quem não está lembrado, vamos relembrar um pouquinho, tá? Como a gente faz essa transformação. Por exemplo, quero transformar 60 graus em radianos. O que a gente pode fazer bem simples e bem rapidinho, tá? Ou faz a regra de 3, ou tem que se lembrar do seguinte: 60 pi sobre 180. Já pode fazer direto, então, ó. O grau com o pi sobre 180, tá? Não importa qual vai ser o valor do grau, vocês sempre podem colocar assim, para ser mais rápido, tá? Posso eliminar aqui os zeros, e aí tem que lembrar que a gente não pode fazer divisão, e sim a gente pode simplificar. Então, 6 e 18, eu posso simplificar por 6, que vai ficar 1 pi sobre 3, ou seja, pi terços, tá? Agora, quero transformar radianos em graus. Aqui, rad, né, gente? Tá? Rad. Aqui também, rad. 2 pi terços em radianos em graus, tá? Como é que a gente vai fazer, então, para transformar radianos em graus? Bem simples também e bem rapidinho. 2 vezes 180, tá? Dividido por 3. Aí, a gente também pode simplificar o nosso cálculo, já pode fazer a divisão direta aqui, ou multiplica por 2, depois divide por 3, mas 180 dividido por 3 é 60. Então, 60 vezes 2, 120 graus, tá? Então, ó, bem rapidinho para a gente encontrar a solução e essas transformações, ok? Bom, o que a gente precisa também saber? Vocês viram aqui que eu coloquei os ângulos mais utilizados, né? 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Mas existem alguns ângulos, inclusive aqui faltou, né, colocar. Existem alguns ângulos que vão estar em outros quadrantes, não vão estar no primeiro quadrante, e a gente quer encontrar a solução dele. A gente chama, então, de ângulos congruentes, ok? Que são aqueles ângulos que a gente encontra nos outros quadrantes, no segundo, no terceiro e no quarto, e para encontrar o valor conhecido do que a gente já sabe, eu tenho que ver qual é o valor nele no primeiro quadrante, ou seja, eu encontro a congruência, tá? Coloquei uma regrinha que talvez vai ajudar vocês aqui a lembrarem, ó. Esse beta aqui, tá? Esse Bzinho de beta aqui, significa o ângulo menos o valor do grau conhecido, ou seja, fiz um exemplo, ó. Quero saber 225 graus, qual é a congruência no primeiro quadrante? Então, ó, 225 está no terceiro quadrante, certo?
Para saber qual é o grau correspondente nele, lá no primeiro quadrante, o que eu vou fazer? Já que ele é conhecido, né? 270 menos 225, que é o valor que eu tenho aqui, vou encontrar 45 graus. Ou seja, 225 graus é congruente a 45 graus, ok? 315, por exemplo, ó, quero saber qual é a congruência com o primeiro quadrante. 315 está no quarto quadrante. Então, 360 menos 315, 45 graus. É congruente. Ou seja, 315 e 225 também são congruentes, porém um é no terceiro e um é no quarto quadrante. E todos eles, os dois, no caso, né, são congruentes a 45 graus. Ok. Agora eu ganho um ângulo bem maior, né? Ó, coloquei aqui 1140 graus. Encontrei um ângulo grande, tá? Quer dizer que ele deu mais de uma volta, certo? Quando eu tenho um ângulo desconhecido, um valor desconhecido, e eu quero encontrar esse valor referente lá no primeiro quadrante, que eu já sei, o que eu posso fazer? Eu pego esse ângulo que eu ganhei, 1140, divido por 360. No caso aqui vai dar 3, alguma coisa, tá? Coloco somente o número inteiro que aparece antes da vírgula, 3. 3 vezes 360, 1080, então, subtraio, restou 60 graus. Ou seja, esse valor aqui do meu quociente é o número de voltas, tá? E 60 graus quer dizer onde parou, né? Grau onde ele parou. Então, ele parou no primeiro quadrante, 60 graus. Ah, prof, e se tipo, desse 220? Bom, se deu 220, você tem mais um cálculo para fazer, que é esse cálculozinho que a gente fez aqui, tá? 220, então, tá no terceiro quadrante, você vai fazer 270 menos 220, e aí vai encontrar em qual quadrante, né? Lá no primeiro quadrante, qual o grau que representa esse valor, tá bem? Acho que até aqui tá tranquilo. Caso vocês tenham dúvida a referência dessas transformações, vocês podem ainda mandar as perguntinhas de vocês, tá bem? Na aula 3, pessoal, a gente viu, então, a relação do seno e cosseno no arco, né? Então, vamos lembrar um pouquinho. O seno é o eixo da vertical, então, e o cosseno é o eixo na horizontal. Lembre-se disso, ó. Seno sem sono, então, ele fica em pé. Cosseno com sono fica deitado. E a tangente, então, é o que fica, né, ao redor aqui do nosso arco, tá? Por que a gente vai falar sobre isso? Porque nós vamos lembrar um pouquinho da nossa regrinha de sinais, tá? Como o seno, então, tá no eixo da vertical, a gente olha o sinal através desse eixo, tá? Do seno. Então, o seno no primeiro quadrante é positivo, no segundo também, no terceiro é negativo e no quarto é negativo. O cosseno no primeiro quadrante é positivo, no segundo negativo, no terceiro negativo e no quarto quadrante positivo. A tangente, nós podemos fazer a regrinha de sinais, né? Ó, mais com mais é mais, menos com mais é menos, menos com menos é mais e menos com mais é menos, tá? Bom, continuando então, a gente vai para os valores, os arcos notáveis, tá? Aqui não foi erro não, tá? É que eu tive que colocar isso aqui para identificar melhor, porque tava meio apagadinho, então, tá bom? 45, sim. Tinha colocado 60 antes, mas agora dei uma arrumadinha, tá? Não me crucifiquem. Então, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Não vou cantar a musiquinha, mas vocês podem cantar, fiquem à vontade para lembrar. Não vou falar porque tudo que a gente fala depois vira contra a gente, né? Então, vocês já sabem a musiquinha, sabem os valores, tá? Já coloquei aqui do seno, do cosseno e da tangente. E aí, quando a gente quer saber dos valores, por exemplo, 0, 90, 180, 270, 360 graus de seno e cosseno, tá bom? É só lembrar desta regrinha aqui, que
Arco, a nossa circunferência aqui vai de 0 até 1, né? De 0 até menos 1, de 0 até 1, de 0 até menos 1. E aí, é só olhar onde fica, por exemplo, 0, tá? 0, iniciando aqui, ó. Seno. Seno é do eixo y, então eu vou olhar o eixo y aqui, y então é 0. Já o cosseno vai ser 1, tá? 90, ó, 90 vou olhar aqui, seno é o eixo y, então olha aqui 1. Cosseno é o eixo x, olha o valor de x, 0. De 180, então o seno vai ser 0 e o cosseno menos 1. De 270, o eixo x, no caso, é o cosseno, então é 0. E o seno é menos 1. 360, então, né? Volta para cá. O seno é no eixo y é 0. E do eixo x é 1, ok? Certo? Gente, selecionei algumas coisas, tá? Assim como vocês podem ver... selecionei a aula 3, 4, 6, 8, não pedi a 5 e a 7, porque eu já tinha incluído nas outras avaliações, tá? Para facilitar um pouquinho o estudo de vocês também, que tem muita coisa para vocês estudarem, né? Então, a aula 8 e 10, então, ela está inclusa, tá? Seno e cosseno da soma e da diferença. Bom, aqui vocês têm que usar a regrinha. Lembram que eu falei para vocês que a gente tem bastante regrinha na trigonometria, que a gente tem que decorar, tá? Esse ronco que vocês estão vindo no fundo é da minha cachorrinha, tá? Escutem só, ela ronca muito. E ela tá aqui do lado, não vou acordar ela, tá? É ela dormindo. Vou tirar uma foto e mando pra vocês outro dia. Bom, vamos lá então. Quando é que a gente vai usar isso? Quando, por exemplo, eu tenho um cosseno, tá? De um valor aí que eu preciso encontrar, mas que eu posso, vamos dizer assim, fatorar ele, né? Desdobrar ele, tem gente que fala em desdobrar, mas eu consigo achar essa diferença, então, ou a soma, por exemplo, de 75 graus, que é a soma de 45 mais 30, tá? E aí, eu tenho uma soma, ó, estão vendo? 45 mais 30, que dá 75. Então, a gente tem aqui algumas regrinhas, lembram? Do seno, então, da soma, seno A vezes cosseno B mais seno de B vezes cosseno de A. Coloquei aqui, ó, seno A, seno B, o sinal permanece, tá? Então, olha só, eu sempre vou ter seno, cosseno, tá bom? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E aí, o sinal permanece, ó, mais permanece mais, menos fica menos. Tem gente que diz assim, na minha terra, onde canta o sabiá, tem palmeira, não sei o que, é uma musiquinha, tá? Mas eu não consegui decorar nem a música, eu decorei, foi a regrinha. Tem que decorar, tá, pessoal? Seno A vezes cosseno B. E aí, seno B, cosseno A, certo? E o sinal permanece. Agora, no cosseno, quando eu tiver a soma, eu achei bem facilzinho decorar o cosseno, até mais fácil que o seno, né? Ó, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, ou seja, cossa A, cossa B, muda o sinal sem saber. Então, cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B, tá bom? Cossa A, cossa B, seno, seno. Cossa A, cossa B, mais seno e seno de A, seno de B, tá? Só os sinais aqui mudam. Então, cuidem bastante, tem que decorar a regrinha, tá? Pra gente poder, então, encontrar os valores da soma do seno e do cosseno. Da tangente, pessoal, tangente da soma e da diferença e do dobro do arco, que eu não vou cobrar essa vez, tá? Vou cobrar mais adiante. Então, olha só. Aqui a gente tem tangente de A mais B, tangente de A menos B. Lembram da regrinha, ó? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, tá? Lembram da regrinha, ó? Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, tá? Ó a letrinha aqui linda, tá? Caprichem de vocês aí, que a prova não caprichou. Mas rapidão para escrever. Na subtração, mesmo caso, mantém o sinal e a regrinha mesmo. Tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija, tá?
para descobrir, por exemplo, aqui era uma questão dada a medida de um ângulo, né, de 45 graus, de 15 graus, então a gente teria que descobrir, fazendo a soma, ó, 45 e 60, tá? Dos valores. Dá uma olhadinha que vocês têm aí no livro de vocês, tá bem?